período de tempo. Por que sempre há algumas pessoas desempregadas? Discutimos como o governo mede o nível de desemprego, os problemas que surgem na interpretação das estatísticas de desemprego e o que os economistas concluíram sobre a duração do desemprego. Agora, você já deve ter uma boa ideia do que é o desemprego. Essa discussão, contudo, ela ainda não explicou por que as economias apresentam desemprego. Na maioria dos mercados existentes na economia, e atenção aqui, os preços se ajustam para conduzir a quantidade ofertada e a quantidade demandada ao equilíbrio. Em um mercado de trabalho ideal, os salários deveriam se ajustar para equilibrar a quantidade ofertada e demandada de mão de obra. Esse ajuste dos salários garantiria que todos os trabalhadores estivessem sempre plenamente empregados. Ok? Daqui a pouco a gente volta para essa notícia. É claro que a realidade não se parece com esse ideal. Sempre há alguns trabalhadores sem emprego, mesmo quando a economia vai bem, que é aquilo que nós já falamos. São as taxas, é a taxa natural de desemprego. Então, sempre há alguns trabalhadores sem emprego, mesmo quando a economia vai bem. Em outras palavras, a taxa de desemprego nunca cai para zero. Em vez disso, ela flutua em torno da sua chamada taxa natural de desemprego. Portanto, não existe nenhum país do mundo em que a gente possa afirmar, do ponto de vista estatístico, que o desemprego está em zero. Isso não existe. Sempre existe uma taxa natural de desemprego. Para que possamos entender essa taxa natural, as demais seções deste capítulo examinarão as razões pelas quais os mercados de trabalho, os mercados de trabalho reais se afastam do ideal de pleno emprego. Então, as razões pelas quais os mercados de trabalho eles se afastam do ideal de pleno emprego. Antigamente, vamos botar aí anos 60, anos 70, existia uma tara nas políticas públicas de buscar o pleno emprego. Então, chegar a uma taxa perto de zero. Mas percebeu-se ao longo do tempo de que algum desemprego sempre existe. Portanto, por exemplo, se você tiver um país em que o dado do desemprego ele é igual à taxa natural de desemprego, podemos afirmar que esta economia ela está em pleno emprego. Como apresentação prévia de nossas conclusões, veremos que há 4 maneiras de explicar o desemprego de longo prazo. A primeira explicação é que leva algum tempo para os trabalhadores buscarem os empregos mais adequados. Então, eu sou um trabalhador, eu posso escolher aquele que vai me pagar melhor, que vai me dar condições melhores, posso buscar empregos em outras regiões. Então, eu estou lá como um trabalhador em busca de um trabalho mais adequado. O desemprego que resulta do processo de combinar trabalhadores com empregos, o desemprego que resulta do processo de combinar trabalhadores com empregos é, por vezes, chamado, portanto, de desemprego friccional e é frequentemente considerado como uma explicação para períodos de desemprego relativamente curtos. Então, eu resolvi sair do meu trabalho e vou passar alguns meses desempregado. Resolvi passar um ano descansando, então eu em busca de um emprego melhor ou ideal, portanto eu faço parte aí de um desemprego relativamente curto e um desemprego que nada mais é do que combinar aquilo que o trabalhador quer com os empregos que estão disponíveis naquela economia. Então esse é o chamado desemprego friccional. As outras 3 explicações para o desemprego sugerem que o número de empregos disponíveis em alguns mercados de trabalho pode ser insuficiente para empregar todas as pessoas que desejam
trabalhar. E aí aqui já é diferente. Então veja, em alguns mercados de trabalho, pode ser insuficiente para empregar todas as pessoas que desejam trabalhar. Não tem emprego para todo mundo. Isso ocorre quando a quantidade de mão de obra ofertada supera a quantidade demandada. Esse tipo de desemprego, algumas vezes, é denominado de desemprego estrutural e é frequentemente considerado para explicar longos períodos de desemprego, ou seja, um desemprego estrutural. Não existe trabalho para todo mundo. Não tem a base econômica, as estruturas produtivas não conseguem empregar todos os trabalhadores que estão em busca de trabalho. Como veremos, esse tipo de desemprego surge, por exemplo, quando os salários estão, por alguma razão, fixados a nível acima do nível que traz a oferta e a demanda ao equilíbrio. Examinaremos 3 possíveis razões para a ocorrência de salários acima do equilíbrio: a legislação do salário mínimo, os sindicatos e os salários de eficiência. Então essas são 3 razões aí. Estão faltando outras, como por exemplo tecnologia, que vão fazer com que vão explicar por que existe desemprego estrutural. Retornando aqui a esta notícia, vamos ver o aumento do desemprego de longo prazo. Então, durante a recessão econômica de 2008 e 2009, a taxa de desemprego de longo prazo lá nos Estados Unidos atingiu os limites históricos. Vamos ver o que Sarah Murray fala neste seu artigo Desemprego Crônico assola o país. Em uma terça-feira, Richard Moran está sentado em sua garagem em Ortonville, no Michigan. Moran está desempregado há 2 anos e meio após ter perdido o emprego na Chrysler, aquela fábrica, uma das montadoras de carro aí que ficam lá no cinturão da ferrugem nos Estados Unidos. O mercado de trabalho está melhorando, mas uma estatística aponta os desafios que ainda permanecem. Quase metade dos desempregados, 45,9%, está sem trabalho há mais de 6 meses, mais que em qualquer outro período desde que o Departamento do Trabalho começou a fazer esse tipo de levantamento em 1948. Mesmo nos piores meses do início da década de 80, quando a taxa de desemprego superou os 10% por meses a fio, apenas 1 em 4 dos desempregados estava sem trabalho havia mais de 6 semanas. Em geral, 7 milhões de norte-americanos têm procurado emprego há 27 semanas ou mais, e a maioria, 4,7 milhões, permanece desempregada por 1 ano ou mais. O desemprego de longo prazo alcançou quase todos os segmentos da população, mas alguns foram particularmente prejudicados. O típico trabalhador desempregado de longo prazo é o homem branco com ensino médio ou instrução inferior. Desempregados mais velhos também tendem a ficar sem emprego por mais tempo. Portanto, aqueles com idade entre 65 e 69 que ainda desejam trabalhar têm ficado desempregados, em média, 49,8 semanas. Lembrando que esses dados mostram lá os efeitos catastróficos da crise de 2008, lá a crise do subprime americano, que durou aí 2008, 2009 e 2010 com mais intensidade. Os efeitos do desemprego de os efeitos do desemprego de longa duração provavelmente tenderão a permanecer quando a taxa global de desemprego voltar ao normal, ameaçando criar um contingente de trabalhadores quase permanentemente desempregados, uma condição mais comum na Europa
do que nos Estados Unidos, ou seja, considera-se que uma parcela da população vai ficar sempre desempregada e desempregada por um longo período. As mesmas pessoas que fazem parte dessa estatística da taxa natural de desemprego vão permanecer desempregadas por um longo período de tempo. As consequências são piores para aqueles que não encontram emprego rapidamente, disse tio Marco von Ott, economista da Columbia University. Essas consequências se estendem a ponto de atrofiar habilidades e trazer maior probabilidade de infelicidade e ansiedade. E aí há uma coisa que desde o começo o Menkyu coloca neste capítulo sobre o desemprego, que é o aspecto de que o desemprego não significa apenas uma catástrofe econômica na vida do desempregado, que não consegue pagar as contas, que tem dificuldade para comprar uma alimentação, pagar um aluguel, pagar uma hipoteca, pagar um financiamento de um carro, não. Aqui, toda vez está mostrando, e esse é o segundo momento neste capítulo em que se destaca essa questão, é que o desemprego de longo prazo, o desemprego estrutural, aquele desemprego em que uma pessoa fica semanas e semanas desempregadas, não consegue achar absolutamente nada, gera não só impacto econômico, mas gera também um impacto psicológico, um impacto psicossocial, ou seja, infelicidade, ansiedade, raiva, desânimo, enfim, você tem uma série de elementos porque ficar sem emprego, ficar sem renda é uma coisa que cria uma série de ansiedade para todos os trabalhadores, até nos países mais ricos. Os desempregados há muito tempo consideram mais difícil encontrar um emprego. Quanto mais tempo as pessoas ficam desempregadas, tanto mais é provável que eventualmente desistam de procurar um novo emprego, afirmou Watson. Ou seja, aquilo que a gente já viu, essas pessoas elas passam a fazer parte das estatísticas dos desempregados desalentados. Eu estou desempregado, procuro emprego, minha situação econômica piora, minha situação psicossocial piora, eu estou infeliz, eu estou ansioso, eu estou triste, e vai chegar um momento em que essas pessoas podem desistir de procurar um novo emprego, o que colocará elas, portanto, em uma caixinha lá dos desempregados, colocará elas lá nos chamados desalentados. Então, essa foi a notícia aí. Agora o Menkyu coloca aqui também um saiba mais. Um saiba mais sobre os indicadores do trabalho. Quando o Bureau of Labor Statistics, o BLS, divulga a taxa de desemprego no começo de cada mês, também apresenta a diminuição ou o aumento no número das vagas, no número de vagas da economia. Ou seja, há também uma pesquisa que revela quantos empregos são ofertados no mercado de trabalho. Como indicadores de tendências econômicas de curto prazo, esses indicadores recebem tanta atenção quanto a taxa de desemprego. Qual é a origem dessas estatísticas? Você pode achar que a mesma pesquisa com 60 mil famílias apresenta a taxa de desemprego. Essa pesquisa realmente apresenta informações sobre o volume total de desemprego. Entretanto, os indicadores que chamam mais atenção resultam de uma pesquisa separada, realizada em 160 mil empresas, com mais de 40 milhões de trabalhadores na folha de pagamento. Esses resultados são anunciados ao mesmo tempo que o resultado da pesquisa com as famílias. As duas pesquisas geram dados sobre o total de empregos, mas os resultados nem sempre são iguais. Primeiro, porque as empresas oferecem maior amostragem, o que as torna mais confiáveis. Segundo, as pesquisas elas não avaliam os mesmos aspectos. Por exemplo, uma pessoa que tem 2 empregos de meio período em empresas diferentes seria contabilizada como uma única pessoa empregada na pesquisa com família.
mas como 2 vagas de emprego na pesquisa com as empresas. Outro exemplo, uma pessoa que tem um negócio próprio seria considerada empregada na pesquisa com as famílias. Contudo, não seria contabilizada na pesquisa com as empresas, porque esta considera apenas os funcionários em folha de pagamento, o que não inclui, portanto, o proprietário das empresas. A pesquisa com as empresas é avaliada atentamente com relação aos dados de vagas, mas não apresenta nenhuma informação sobre o desemprego. Para medir esse indicador, é preciso saber quantos trabalhadores desempregados estão tentando encontrar uma colocação, e a pesquisa com as famílias é a única fonte, portanto, para obter este tipo de informação. Portanto, aí uma nota, uma observação, um parêntese que o Menkyu coloca para entender um pouco mais